Olá, boa noite a todos, queridos companheiros. Em mais uma live da Congregação Espírita João Evangelista. Então, acho que temos aqui já boa noite, Josiane Campos, boa noite, Edilene, boa noite, Andréia Sena, boa noite, Valentim Guerreiro. Então, compartilhem aí a nossa live para que outras pessoas possam ter oportunidade de estudar um pouco mais esse assunto tão intrigante para todos nós. E aí eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, que está estreando, Renato Souza, estreando hoje aqui, né? Gentilmente aceitou o nosso convite para poder participar da nossa palestra hoje. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, Humberto. Boa noite a todos. Um grande abraço aí a todos da Congregação Espírita João Evangelista, a todos os demais aí que estão nos assistindo também nesse momento, né? É um prazer muito grande estar aqui. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o tema proposto, não é? Isso aí, o Renato Souza é um amigo mais um amigo que a Rádio Rio de Janeiro me deu. Ele é do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, lá em Cascador, assim como a Cristiane Teixeira e o Bill Fabiano, que já estiveram aqui. E ele também participa do programa Analisando os Fatos da Rádio Rio de Janeiro, todas as terças-feiras, de meio-dia às 14 horas. Eles fazem uma escala de revezamento, todos nós. Boa noite, Lana, seja bem-vinda. E aí eu pedi para o Renato falar desse tema tão intrigante que uma vez, eu nunca acompanhei ao vivo, acompanhei alguns dias depois, o programa com essa temática, no Analisando os Fatos, bem interessante, feito por ele e sob a direção do Eduardo Araújo, e aí eu pedi que então ele viesse aqui nos falar sobre as curas espirituais, elas existem ou é fake news, é charlatanismo? E se existem, por que eu, que faço tudo certinho, vou ao centro, faço prece, eu não sou curado? E outra pessoa que às vezes nem tem uma religião, mas às vezes vai num determinado lugar ali e é curado. Então, essas outras perguntas, então, nós vamos deixar para o Renato. E aí, antes, então, vamos fazer a nossa prece para, então, darmos por iniciado a nossa palestra. Mestre amado, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em teu nome, hoje falando desse tema tão importante para o nosso esclarecimento e nosso aprendizado, que são as curas espirituais. Possamos contar com a companhia, com o apoio dos benfeitores espirituais e que possamos sair desse estudo de hoje renovados e amparar hoje principalmente o nosso companheiro Renato Souza nas suas colocações. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Muito bem, Deus. Renato, é com você, qualquer coisa eu estou aqui nos bastidores, tá legal? Qualquer coisa eu chamo, pode Tá deixar. ok. Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? O tema que nós vamos conversar aqui hoje é sobre curas espirituais. E é sempre bom deixar alguns pontos esclarecidos no início, né? A gente vai trazer, eu fiz um script aqui, nós vamos trazer algumas situações aqui do Evangelho, vamos trazer uma passagem importante aqui de algumas obras, vamos falar um pouquinho da Gênese também, vamos tentar ver se dá tempo da gente fazer essas colocações, tá? Com relação ao tema proposto, tá? A gente precisa estabelecer uma diferença, tá? Curar e melhorar. O que a gente quer, na realidade? Eu quero melhorar ou eu quero me curar? Tá? Eis a pergunta, né? E existe uma diferença. Existe uma diferença muito grande nisso tudo. Porque melhorar é o quê? Vamos tentar esclarecer o que é melhorar. Melhorar é eu ir no médico da Terra, ele me receitar um medicamento para um determinado mal, né? Para uma enfermidade, eu tomar um comprimido, né? Fazer uso de tão somente uma profilaxia num espaço de corpo pequeno, melhorei dos sintomas, olha, a palavra mesmo já diz, né? Melhorei dos sintomas, pronto, não tomo mais o remédio, tá? Eu querer me curar é outra coisa. Eu querer me curar é eu, né, prosseguir com o tratamento que me foi recomendado. E desta forma, falando de curar, a gente volta para o tratamento na casa espírita. Acontece mais ou menos a mesma coisa. Porque, em paralelo ao que a gente está cuidando dos males físicos e espirituais, a gente está cuidando também dos males físicos, a gente está cuidando também dos males espirituais. E é sempre importante a gente ter as duas coisas muito bem equacionadas, não é?
muito bem equilibradas para a gente poder ter um melhor rendimento, né? E tudo, um melhor tratamento. Tá? Então, vamos lá. Quando eu quero melhorar, eu vou à casa espírita, tomo um passe, melhorei, não volto mais. Né? Só volto lá quando eu estou com aqueles sintomas novamente. Poxa, voltou tudo de novo, eu preciso voltar. Eu volto à casa espírita, eu volto ao médico da terra. Tá? Isso é melhorar. Mas quando eu quero me curar, é diferente. Quando eu quero me curar, eu continuo com o tratamento, tanto com o médico da terra como lá na casa espírita. Porque se me foram recomendadas X corrente, X tempo de tratamento, e eu sei que preciso daquilo ali, e preciso que o remédio seja ministrado em muitas outras doses, né? E a gente vai falar sobre isso, vamos abrir um pouco mais o leque desse remédio que precisa ser ministrado em muitas doses, né? É, é desse jeito, né? É fazendo isso que eu vou atingir a cura, tá? Ah, mas de que forma? Sim, às vezes a gente vai para a casa espírita, né? Ou para o sua doutrina, enfim, e não se procura se ligar muito na questão da mudança, que é a sua mudança, que é o que a tua doutrina traz para você de ensinamento evangélico, de ensinamento moral, que vai fazer com que você vá se modificando. Porque é essa mudança moral que vai fazendo com que a gente vá se curando. E desta forma também acontece como? Por enquanto a gente está só melhorando. Por quê? Porque precisamos ainda de muitas reencarnações. Precisamos ir e voltarmos aqui ainda muitas vezes, tá? Para podermos nos curar, tá? De tantas e tantas situações que trouxemos, que estão lá ainda gravadas no nosso perispírito, que precisarão serem colocadas para fora, né? No corpo físico, reencarnação após reencarnação, e a gente ir tratando tudo isso. De que forma? Com os meios de que Deus nos dispõe para que a gente possa né, alcançar esse objetivo. Né? O tratamento na Terra e o tratamento espiritual, que engloba o quê? Não tão somente o passe, nem a água fluidificada, a corrente, a desobsessão, não, mas o estudo, mas sim o aprimoramento, o amadurecimento que vem através do quê? Do conhece-te a ti mesmo, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho deixa muito claro para a gente, não é? Aquele processo que vai fazendo com que você vá se modificando moralmente. Todos nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente a reunião, não é, de todas as passagens que Kardec colocou ali, né, que englobam a tudo que a gente precisa para a nossa melhora moral. Tá? E é desse jeito, sem dúvida, que nós vamos alcançar a cura. Então a resposta está aí. É perfeitamente possível, sim, alcançarmos essa cura. Tá? Perfeitamente possível, mas leva tempo. Porque, por enquanto, a gente está só melhorando. Né? A partir do momento que a gente engrenar e vestir a túnica, não é, da cura e se comprometer muito mais realmente a seguir esse caminho, a seguir os ensinamentos, aí sim estaremos num caminho mais firme para atingirmos o objetivo, que é o objetivo da cura. Mas, enfim, é isso que eu falei, é perfeitamente possível, está aí a primeira resposta. Então, eu trouxe para aqui, para a gente, começar a conversar um pouco mais também sobre isso. Eu fiz aqui um script que eu estou acompanhando no computador, tá? Então, eu separei uma passagem que eu julgo muito importante do capítulo 19, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, não é isso? Então, no Poder da Fé, lá no item Poder da Fé, item número 1, tem um trecho, né, que vem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 19, que diz assim: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água, e tenho apresentado aos teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa,
Até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhes disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Por, porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha o que Jesus coloca para a gente, que Allan Kardec traz em destaque nesse capítulo 19 do Evangelho, que é a questão da fé, né? Que é a questão da busca. Porque a fé, o que é a fé? Terça-feira nós tivemos na Rádio Rio de Janeiro de novo, e com o tema fé, né? Então, a fé é o quê? Ela é a mãe da esperança, ela é a mãe da fraternidade, ela é a mãe da caridade, tá? Ela é a mãe da coragem. A coragem de quê? A coragem da caridade, sim, da caridade que começa com você primeiro, da fraternidade que começa com você primeiro, né? Da coragem de ir buscar. Eu preciso ir buscar, eu preciso me modificar. É devagar? Não vai acontecer da noite para o dia, mas eu preciso me vestir dela, a fé, não é? Para poder ter esse argumento, ter essa ferramenta e ir em busca dessa cura, em busca de extirpar de mim, do meu perispírito, limpar, nesta reencarnação, pelo menos uma boa parte das situações que eu trouxe para resolver. Tá? É um trecho que eu gostaria de destacar, que a fé é muito importante nesse sentido. Tá? E naquele programa que o Humberto citou, que nós fizemos, né, naquela ocasião, falamos muito sobre questões ligadas às rezadeiras, não é isso? Todo mundo conhece as questões ligadas a rezadeiras, a curandeiros e tudo mais. E se enquadra justamente aqui a fé. Então, de que faziam, né, uso esses médiums, que são médiums de cura, tem um fluido apropriado para isso, mas a gente não pode esquecer de um detalhe importante. E aqui é importante a gente fazer um parêntese. Tá? Tem a questão do merecimento. Pode-se ir até onde? Né? Tem a questão do merecimento. O Renato vai em busca de uma cura e vai a uma rezadeira, ou vai a um passe na casa espírita, vai se propor se colocar a um tratamento. Até onde eu posso receber? Até onde eu já aprendi o suficiente para poder, né, me livrar daquilo e dali receber aquilo que eu estou buscando e poder partir para uma nova etapa? Até quando? Eles faziam um uso, voltando, sempre de alguma coisa, né? Que a gente sabe que existe, somente para focar a fé deles. Então, muitos tinham um terço na mão, faziam a oração, né? A prece, tá? Ou uma folhinha qualquer, de uma erva, enfim, alguma coisa qualquer, faziam a prece, a oração, e sem dúvida nenhuma, o ser ali de frente ali, né, a pessoa ali conquistava assim a cura em 100%, a melhora, não é? Tudo isso porque vai esbarrar no que eu falei, no parêntese que eu coloquei da situação do merecimento, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho a respeito daquele programa, que fala muito disso e linkar isso com a fé. Aqui, que, sem dúvida, a fé tem que estar presente em tudo, tá? Se eu me proponho a buscar uma melhora ou a cura, eu tenho que estar vestido, né? Eu tenho que estar com a túnica da fé. Eu preciso ter fé no que eu estou indo buscar. Porque a fé me esclarece. A fé vai me trazendo, vai me abrindo os caminhos, abrindo a minha mente para que eu possa compreender as proposições que o Evangelho nos traz. Né? Mas eu vou sair da casa espírita, do templo, da igreja, enfim, não importa, já sendo outra pessoa. Não, não vamos não. Não vamos não. Mas já vamos sair, sim, com uma pequena noção, né? E uma melhor noção do que é certo e do que é errado.
Eu gosto muito de ouvir o Haroldo Dutra, porque o Haroldo Dutra coloca para a gente assim, com 2 semanas de evangelho, a gente já sabe o que é certo e o que é errado, não é? A gente já tem uma noção do que é certo e do que é errado. Faço ou não faço? Livre-arbítrio, não é? Em tudo eu tenho a opção de escolher. Em tudo na vida eu tenho a opção de escolher, sempre. Vamos ver o que a gente trouxe mais aqui, né? Ainda a respeito dessa parte aqui desse capítulo do Evangelho. Lá no item 4, tá? Tem uma situação que diz assim, olha só, necessário guardar-se de confundir a fé com presunção. Olha só, continua Kardec assim, a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, pois sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, né? É simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode ser ele, nada, absoluta. O que nós vamos fazer sem Deus? Vamos chegar aonde sem Deus? Vamos chegar em algum lugar, mas sem dúvida alguma não é um dos melhores lugares. Tá? Continuando, Kardec diz assim, é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé do que orgulho, e o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e os malogros que lhes são infligidos. Linkando isso aqui com o que a gente começou falando lá no início sobre melhorar ou se curar, tá? A gente não tem que orar para todos, não devemos sempre, aprendemos, Kardec nos diz que a gente tem que orar para todos. A gente não aprende lá na coletânea de preces espíritas. Tem prece de todo tipo, e ali a gente sabe que precisa orar, não é? Precisamos orar pelo nosso médico da Terra, para que ele seja iluminado, para que ele possa receber também um auxílio, não é? De toda a espiritualidade, e que possa passar para você o tratamento que você precisa, mas que, acima de tudo, eu possa compreender aí, nisso tudo, a vontade de Deus. O que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender? Porque quando a enfermidade chega, né, quando a gente se dá conta, através do processo do conhecimento, do autoconhecimento que vai levando tempo, tá? Quando a doença chega, ela quer dizer alguma coisa para a gente. Ela quer mostrar para você alguma coisa que eu estou fazendo de errado hoje, no presente. O que eu estou colocando para dentro? O que eu estou deixando entrar? Está me fazendo bem? Ou não? Ou algo que eu já trouxe lá de outras vidas e que eu estou precisando colocar para fora agora. Tá? Quando a enfermidade chega, ela quer nos alertar para alguma coisa. E enfermidade, gente, meus irmãos, é sempre sinal de alerta. Para quê? Porque precisamos modificar alguma coisa. Precisamos modificar algo em nós. Tá? Nesse livro aqui, ó, todo mundo conhece, né? O Médico Jesus. Tem um trecho que diz assim: mudança de rumo. Tá? Logo no início dele, o Emmanuel tem uma parte que ele diz assim, logo no prefácio, que depois vai ser dissertado, né, aqui pelo José Carlos de Luca. Então ele diz assim: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprenda a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Essa passagem está no Fonte Viva, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, tá? Do Emmanuel. Olha o que o Emmanuel fala para a gente. Chama a atenção para que a gente precise observar que é momento de mudar. É a providência divina agindo
conforme age para todos e mostrando que o quê? Que essa cura ela é perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Tá? A gente tem que ficar muito atento, não é? Nessas passagens, nessas situações. Tá? Tem uma outra passagem que eu gostaria de destacar também, não é? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, tá? Bem-aventurados os que têm puro o coração. Tá? Lá no item 2, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Tá? Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Ele diz assim, nessa instrução aqui dos Espíritos: meus bons amigos, por que me chamastes? Para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres. Eu sei a vontade do bom Deus. Aqui, nesse ponto, a gente já pode observar uma coisa importantíssima, que é a questão do milagre. Não há milagres. Tá? A doutrina espírita é muito clara nesse sentido e coloca para a gente essa situação. Não existem milagres. Existem o quê? São movimentações que nós vamos fazendo através da nossa vontade, tá? Que vão impulsionando o fluido, que vai modificando o fluido, vai modificando, né, a psicosfera, vai modificando toda a situação, você vai criando em torno da aura, em torno daquela situação dos medicamentos que você está tomando, sim, todo um clima favorável, não é? Dentro do seu corpo, tornando ele apto e cada vez mais apto a estar recebendo tratamento. No caso do tratamento físico. E no caso do tratamento espiritual? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. De que forma eu vou me curar? Vamos relembrar, falamos isso no início. De que formas eu vou me curar? É só com o passe? Pode até ser. É só com a corrente de desobsessão? Pode até ser. Sim, sem dúvida. Né? É assistindo a palestra? Sim, mas é estudando também. Porque o remédio, ele está dividido, ele está diluído. O remédio está diluído no passe, na corrente de desobsessão, na água fluidificada, ele está diluído naquilo tudo. Tá? E se eu observo num determinado momento que eu só melhorei, eu não me curei, é porque falta alguma coisa. Tá? Então, continuando aqui o que o Vianney falou para a gente. Todas as curas que obtive e que conheceis, não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo. Olha a observação que ele faz. Precisamos curar o corpo? Precisamos cuidar do corpo. Sim, precisamos, né? Mas precisamos, acima de tudo, que a nossa alma, no caso, o espírito encarnado, não é? A alma, seja curada também. Porque se algo está vindo através desse corpo e está sendo colocado para fora, a causa está onde? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Precisamos estabelecer aí né, uma ligação, tá? Precisamos entender que a maioria, sem dúvida nenhuma, das enfermidades estão onde? Na carência de amadurecimento moral que nós não temos ainda, tá? Essa é uma base, uma das bases da explicação. E ele continua: que minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve para vós com a brandura que possuía quando a criastes. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá a força e a coragem, vocês serão dadas. E talvez também a cura que,
temerosamente pedistes como recompensa da vossa abnegação. Continua o Vianney. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata, sobretudo, de estudar, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que ser a causa da vossa perdição. Ah, quantos existem sobre a terra que um dia maldirão nas trevas, por terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas, podem ver mais do que vós tendes boa visão. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor. Então, não pedireis para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Olha só, a gente veio falando, né? Melhorar, curar, falamos de fé, falamos de Deus, falamos de reconhecer que Deus não é está acima de qualquer coisa, né? E isso está muito bem resumido quando Jesus resume para a gente os mandamentos, né? Em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não é? Ele vem colocando tudo isso, que sem ele nada conseguiremos. Ele é o Pai, meu Pai. E sim, com ele e com a nossa vontade de querer mudar, sim, vamos trilhar esse caminho da cura, que é perfeitamente possível, tá? Ele continua para fechar dizendo assim: mais feliz do que vós que está aqui, ele sente a felicidade, pode tocá-la, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede-me, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz no coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, como ficarias alegre? E quem sabe se esta alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus, que a felicidade, né, que a felicidade permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora e sobretudo, pensa em tudo que venho de dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Tem uma nota nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aconselho que as pessoas, né, possam dar uma lida nessa nota, tá? Ele é muito importante também, tá? E vem falando justamente da passagem que Jesus relata a passagem do aquele que matou pela espada, né? Pela espada perecerá. Kardec vem trazendo aqui algumas observações nesse sentido, tá? Vamos trazer uma outra passagenzinha desse livro aqui, que vai de encontro a isso que a gente leu, é super importante também, tá? São mais duas passagens do Evangelho em que diz assim, título é o Médico Jesus, diz assim para a gente, olha, e percorria Jesus, né, todas as cidades e aldeias, conforme a gente colocou, né, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e, né, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus vinha caminhando, não é isso? Pregando na sinagoga deles e curando as enfermidades. Mas ele vinha pregando. Renato, é o que a gente falou lá no início.
não é? Ele vinha trazendo ensinamento, ele vinha mostrando o quê? O caminho para a gente. Tá? Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Tá? E tem mais. Ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserem e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Tá? Ele deixa para a gente muito claro aqui a situação, não é? Da carência que nós temos a respeito do Evangelho, de tudo que precisamos do Evangelho. Quando a gente pega e se aprofunda cada vez mais no Espiritismo e observamos que, desde lá, né, desde das obras psicografadas por Chico Xavier, ditadas por Emmanuel, A Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, nós vamos vendo toda uma necessidade nossa muito grande, porque permanecemos muito tempo apartados, muito apartados do Evangelho, que é, sem dúvida nenhuma, o nosso remédio. Remédio para os nossos males espirituais. E com essa modificação, com esse alimento, com esse remédio que nós vamos tomando, é que nós vamos colocando na nossa vida, não é? Nós vamos colocando em prática e que vamos, com certeza, fazendo com que nosso corpo físico tenha mais suavidade, tenha mais vida, porque a compreensão traz tudo isso, né, para a gente, do que nós devemos passar, não é? E do que devemos fazer de melhor. Não ficar colocando muita coisa ruim para dentro, que vai agravando cada vez mais a nossa situação, a nossa reencarnação, a nossa passagem por aqui. Tá? Outra passagenzinha do livro Médico Jesus, que agora a gente vai falar de um outro livro, de uma outra obra sensacional, e vamos trazer também algumas explicações. O tempo passa rápido, né, Humberto? Passa muito rápido. E tem uma outra obra que eu gostaria de citar, muito importante. Vamos falar um pouquinho também dela. Tá? Então, mais uma passagenzinha daqui, está no capítulo Quando a Doença Chegar. Tá? O Emmanuel, essa passagem também está no Fonte Viva, tá? E diz assim: lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. A época em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. O que o Emmanuel quer dizer para a gente aqui? A nossa categoria de espíritos, conforme Kardec conta para a gente lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 e seguintes, na escala espírita, nossa situação nos dá o direito de reencarnarmos num planeta de provas e expiações. E, consequentemente, não é? A essa condição que nós nos encontramos, estamos sujeitos a todas as vicissitudes, a todas as vibrações de um planeta de provas e expiações. Viemos para cá com espírito e perispíritos muito acidentados. Acidentados, essa é a palavra. Acidentados, não é? Porque erramos por quê? Erramos por ignorância. Erramos porque não desconhecemos a verdade. É por isso que erramos. Tá? Quando foi indagado a Maria de Nazaré, né, no livro Eu, Barrabás, quando Barrabás indaga a Maria de Nazaré, por que, Maria, que os homens são maus? Ela responde para ele assim: Barrabás, os homens não são maus, eles são ignorantes. E o Kardec pergunta a mesma coisa, numa pergunta pertinente no Livro dos Espíritos. Não é? Nós passamos pela fieira da ignorância. Quando o Emmanuel traz para a gente no livro Médico Jesus, que
depois é muito bem comentado pelo José Carlos de Luca, não é? É o quê? Eu preciso ainda sentir dor para dar valor, não é? A não ter, a não sentir aquela dor. Eu preciso ficar doente para dar valor à saúde. Eu preciso experimentar, não é? O mal para poder dar valor ao bem. Eu preciso que aquele mal que eu fiz me atinja, porque aí vem a cobrança. Porque aí entra Allan Kardec de novo no livro do Céu e Inferno, não é isso? Falando o quê? Que eu tenho que me arrepender, tenho que perdoar e tenho que reparar as minhas faltas. Então, como aqui falou de expiação, e é importante a gente já deixar claro isso, né? Expiação é o quê? É uma sentença. Expiação é uma sentença. Toda expiação é uma prova, mas as provas, nem toda prova é uma expiação. Prova é aquilo que eu aprendi, não é? Lá na escola e no dia do teste, opa, vamos ver se eu aprendi mesmo. Mas cuidado, porque se você não aprendeu e não conseguiu tirar uma nota boa, de repente, um dia, essa prova pode virar uma expiação. Tá? A gente vai tendo oportunidades, e vamos errando. Uma hora eu tenho que resolver aquilo, uma hora eu tenho que quitar aquilo. Tá? Mas não podemos esquecer de um outro detalhe importantíssimo nisso tudo. Porque senão não seria Deus. Tá? Senão não seria Deus. Tá? E as pessoas falam assim, poxa, mas a minha cruz está muito pesada. Se tem todo esse lance da cura espiritual e da cura física e tudo isso, está tudo ligado, está tudo, né, entrelaçado, a misericórdia divina não caminha desacompanhada da justiça divina, e vice-versa. Quando a cobrança chega, e essa semana eu compartilhei esse post do Chico, né, nas redes sociais, quando a justiça divina chega à cobrança e te encontra trabalhando em benefício de alguém, que é em benefício de você mesmo, eu estou fazendo uma coisa para o outro, mas estou fazendo para mim. Isso se converte em remédio para mim. Se converte em medicamento para mim mesmo. Quando eu começo a receber, que a justiça me encontra, não é? Fazendo esse tipo de trabalho, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa. Olha só como é importante. Não é? Então, por isso que eu falei, senão não seria Deus. Tá? Deus é amor o tempo todo. Deus, enfim, é inexplicável. Não é? É inexplicável. Então, não existem erros nos planos de Deus. A Estrela Barros lembrou muito bem aqui, né? Lá veio o boleto, né, Renato? É isso mesmo. E quando vão chegando os boletos para a gente pagar, e eu falei isso na Rádio Rio de Janeiro terça-feira também, né, Estrela? E a gente tem realmente que estar pronto para quitá-los, para poder reparar, né, para poder pagar. Mas vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Eu queria falar um pouco dessa obra, que é muito importante, vai muito de encontro ao tema que nos foi proposto pela Congregação Espírita João Evangelista. O livro chama-se Trilhas da Libertação, Espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Importante a gente destacar umas coisinhas aqui, né? O seguinte, quando o Filomeno começa a relatar para o Divaldo Franco que a gente precisa ter um olhar, né? Um olhar diferenciado para a questão da enfermidade, dissociando, não é, as causas, né? A causa material da causa espiritual. Olha só como é que eu disse que ia falar sobre isso. Não significa dizer que esse corpo que está totalmente afastado do perispírito e do espírito, não. Eu só preciso ter um olhar dissociado de uma coisa da outra. Quando ele trata desse capítulo da medicina holística, tá? Que é uma relação de todo um tratamento com o quê? Com tudo que tem na natureza. Estamos ligados à natureza. Se nós somos obra de Deus e a natureza também é obra de Deus, nós estamos ligados à natureza, não é? E eu achei muito interessante, não é,
Porque ele fala sobre essa dissociação. Eu preciso entender onde está a causa. Aí foi por isso que a gente falou lá atrás, não é? Da questão de que a maioria, sim, espiritual, se não está nessa vida, aonde? Está numa vida passada. Tá? Mas eu preciso dissociar o que o perispírito está irradiando lá para o meu corpo físico, colocando para fora. Olha o que o Emmanuel fala para a gente, a oportunidade de cura, porque a doença, quando chega, é a oportunidade de mudança. Eu sou capaz de fazer por mim, só eu sou capaz de fazer o meu bem ou o meu mal. Ou eu agravo mais a situação, ou eu digo, opa, o que que essa imperfeição, o que que essa limitação está querendo dizer para mim? O quê? Tá? É hora de parar e observar, tá bom? Muito, muito importante isso. O Filomeno de Miranda, né, vem falando coisas sensacionais neste livro. É um livro que a gente também aconselha, tá? Que é muito importante. A gente vai entender muitas questões das doenças mais, digamos assim, mais acentuadas, não é? Mais graves, o caso dos cânceres, não é? E a gente sabe muito bem que a gente vai armazenando, não é? Lixo, lixo dentro da gente. É mágoa, é rancor, às vezes ódio, não é isso? Preconceitos, enfim, uma lista deles. Uma lista. Vamos armazenando, tá? Aquelas questões. Se eu não procuro entender por que que vivo hoje nesse emprego, por que que realizo esta ou aquela tarefa, por que está tão difícil dar um passo adiante? É porque eu ainda tenho algo para aprender, e se eu começo a tratar aquilo com, com repúdio, certamente amanhã ou ainda nesta vida, eu vou começar a desenvolver mais um problema, mais uma enfermidade para ser equacionada. Vou começar a desenvolver alergias. Né? Em casos mais graves, né? Em casos mais graves, a gente sabe que as alergias não estão somente ligadas a repúdio, não, estão ligadas também a processos que a gente tem de utilização de substâncias, não é? Aqui, durante encarnados, né? Ou que utilizamos em outras vidas e que hoje já trouxemos. Trouxemos bronquite, trouxemos asma, trouxemos uma série de coisas para resolver. A gente sabe que foi por quê? Porque utilizamos, né? Fizemos uso de substâncias nem tão assim indicadas, né? Maltratamos o nosso corpo físico, tá? No caso que a gente estava falando, de situações mais graves, não é? Mágoa, rancor, tudo isso vai prejudicando o quê? Um ponto de força que o cardíaco vai prejudicando, vai desequilibrando hormônios, fluidos, vai prejudicando tudo isso e você vai tendo uma tendência muito grande a desenvolver cardiopatias, né? Hipertensão, diabetes, uma série de outras coisas que podem ocasionar lá na frente infartos, AVCs, etc. Então, olha como é que a coisa do sentimental, a coisa do emocional, né, mexe com o pensamento e que vai ficando lá registrado, não é? E não sai de dentro de você, não sai de dentro de você. Nós permitimos que isso que aconteceu aqui fora vá além do corpo físico, vá lá para o perispírito, fique instalado lá e amanhã, de uma forma ou de outra, eu vou precisar resolver. São traumas, não é? São muitos traumas. Isso me fez lembrar agora uma situação do Chico, dá para a gente contar rapidamente, resumir, não é? Numa situação em que ele tinha uma cadela, e a cadela era muito doente, então o Chico chegava muito tarde, né? O Chico trabalhava, ia para a casa da prece, saía da casa da prece 1 ou 2 horas da manhã, ainda ia fazer caridade na rua, e depois chegava em casa e não ia cuidar da cachorra. Então, o familiar dele
viu aquele sofrimento do Chico, aquilo tudo, e acabou dando um fim na cadela. Um dia o Chico chegou e perguntou, a primeira coisa que o Chico fazia era perguntar pela cadela, né? E o Chico, e a familiar dele lá, disse, olha, Chico, eu dei um fim na cachorra, porque eu não aguentava mais ver você. Você dorme 1 hora só por noite, né? E o Chico ficou deveras né, decepcionado, magoado com essa familiar. E o Emmanuel chegou para ele certa vez e disse assim, Chico, eu tenho um recado para você. Essa mágoa que você está carregando aí no teu peito vai nos impedir de continuar o nosso trabalho. Mas Emmanuel, ela me machucou, ela me feriu profundamente. Chico, essa nuvem escura que está em volta do seu coração vai nos impedir de continuar nossa tarefa, continuar nosso trabalho. O que eu tenho que fazer, mano? Você vai dar um presente para ela. Eu, o quê? Dar um presente para ela? É, você vai dar um presente para ela. Chico, não tem outro jeito. Não, Emmanuel, peraí, não vai dar para fazer isso, não. Né? Chico, não tem outra solução para a gente continuar com o trabalho e você melhorar. Não se esqueça que isso vai agravar ainda mais a sua doença. Todo mundo aqui sabe que Chico era cardíaco, né? Todo mundo sabe disso. Tá? Então, eu queria agravar ainda mais as enfermidades do Chico. E Emmanuel vira para o Chico e diz assim, Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Aí o Chico disse, opa, é hora de mudar. Não é? E o Chico comprou lá o que ela estava precisando, né? Em infinitas prestações, tá? E deu de presente para ela, e aquilo foi aliviando, aliviando, e aquela mancha escura foi se dissipando para que eles pudessem é, realizar, continuar com o trabalho, né? Bom, falando um pouquinho da Gênese, né? Falando um pouquinho da Gênese, a gente tem lá o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 30, que fala da mulher hemorroíça, né? É importante que a gente destaque aqui a passagem do Evangelho para a gente entender, não é? Que a questão de milagre que a gente fala, né? Que a gente falou no início, que cura espiritual está muito ligada a tudo isso, né? A curas, a milagres, a rezateiras, a essas situações todas. Então diz assim, rapidamente, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Todo mundo sabe dessa história, não é? Todo mundo sabe, a gente vai resumir aqui do que vem falando na Gênese. Houve ali uma movimentação fluídica muito grande. Jesus, médium, né? Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer. Médio de cura. Médio de cura. Tá? Nossa, possuía fluidos inimagináveis, né? Fluidos que dá até para a gente compreender, né? Conversar um pouco sobre eles. Mas tinha fluido, tinha jejum, não é isso? Tinha o evangelho, tinha questão moral como, né? Como ponto principal de força muito grande, um espírito, né? De tal gabarito para isso, tá? Mas ele percebeu, porque quando os discípulos e os demais que estavam com ele disseram para ele assim: Senhor, todos tocam em você. Ele disse: não, me tocaram diferente. Olha só a percepção. Ele sabia que dele havia saído algo para curar. Mas isso por quê? Sintonia. Sintonia. Eu quero, eu preciso, eu vou buscar, eu acreditei. Milagre? Não. Movimentação de forças, de energias. Movimentação de forças e de energias. Tá? Isso sim foi o que aconteceu. E ela ficou curada. E ela ficou curada. Tá?
O Dirley Pereira de Oliveira está dizendo para a gente aqui, vamos tentar ler aqui. Tudo que se realiza no mundo íntimo se reflete em doses mais ou menos intensas no mundo a seu redor, começando em si mesmo, em seu veículo de manifestação no mundo físico. Perfeito, Dirley. Dirley, que é lá do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, perfeito que o Dirley colocou para a gente. Tudo que se manifesta, né? Tudo que se realiza no mundo íntimo se reflete em doses mais ou menos intensas no mundo ao seu redor. A psicosfera retrata o que eu sou por dentro. A minha psicosfera, a minha aura reflete o que eu sou, o que eu carrego. Dá para a gente ter uma noçãozinha da aura de Jesus? Nossa, quanta luz, né? Quanta luz na aura de Jesus. Quanta luz, tá? E é importante a gente ter isso, gente, porque se reflete no que eu, tá? Estou passando para o outro. É super importante que a gente tenha em mãos sempre, que tenha sempre a vontade de querer buscar. Acredite, tudo me é possível a partir do momento que eu me predisponho a aceitar, a entender, a compreender. A partir do momento que eu me coloco na posição, né, humilde, que a gente ainda não tem essa humildade toda, de ser aprendiz, de querer, vontade de melhorar. Se eu não consigo ler 2 páginas do Evangelho, eu leia uma. Se eu não consigo orar a oração corada que a gente tem, que não precisa, a gente sabe que não precisa, mas que eu possa, ao me deitar e ao me levantar, agradecer a Deus. Lembrar de Jesus. Pedir a Ele que nos forneça, através dos seus guias, dos nossos guias, dos nossos mentores, que nos forneça a melhor noite de sono, que tome conta do nosso corpo físico, que o nosso espírito possa ir ter sempre com os bons espíritos. E que, se possível, eu possa me lembrar de tudo aquilo que eu aprendi, de tudo aquilo que me foi passado. E que eu possa ter de manhã um excelente dia, com saúde, com paz, com proteção. Tá? A Dilene Campos diz assim: a cura tem que vir de dentro para fora sempre. Perfeito, perfeito. Autocura. Todos nós trouxemos na bagagem as provas e as expiações. Todos nós trouxemos. Mas trouxemos também a solução para todos os problemas, para todas as questões que tivemos que passar. Porque senão não seria Deus. Senão não seria Deus. Todos nós trouxemos. Que a gente possa ter certeza absoluta disso. É ir buscar dentro de você. Começamos falando, né, de Santo Agostinho, questão 919, e estamos praticamente terminando com ela, porque é uma coisa muito importante para todos nós. Tá bom? Humberto, meu querido, você está por aí? Faltam aí 5 minutos. Não sei se tem mais alguma coisa para a gente conversar aí. Enfim, falei, nossa, como eu falei. Não, mas foi excelente, né? Muitas participações aqui, o pessoal do posto também prestigiando a nossa palestra, muito oportunas reflexões, é essa conclusão aí que você chegou e que os participantes aí já entenderam, que é de dentro para fora. Muitas vezes, né? Às vezes a gente desencarna, morre, mas morre curado. Por quê? Porque passou pelaquela enfermidade resignado, né, bem, e aí se liberta disso ao retornar no mundo espiritual, uma situação bem melhor. Outros, às vezes, são curados, entre aspas, né, mas a verdadeira cura ainda não ocorreu, porque a alma ainda está doente, aí vai precisar
de um outro processo expiatório até que realmente venha a cura efetiva, que é essa autocura aí. Muito obrigado, Renato. Obrigado aí aos queridos participantes aí, do João Evangelista, o Posto Espírita e de outros lugares, até fora do Rio, que prestigiaram a nossa palestra. Tá? Lembrando que aqueles que estão assistindo pela primeira vez, sempre no dia seguinte, ou no máximo no domingo, nós disponibilizamos a palestra no nosso canal do YouTube. Então, se quiser, depois, em outra oportunidade, compartilhar com alguém que não tenha Facebook, é só ir lá no canal do Facebook. Eu coloco o link também aqui no Facebook para compartilhar com outros irmãos. Tá? Então, para encerrar, vou pedir ao Renato para fazer a nossa prece de encerramento. Ok, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, de Maria de Nazaré, de nossos guias, mentores, protetores espirituais, com o coração agradecido, te damos graças à oportunidade que tivemos de esclarecimento, de irmos buscar em vossos ensinamentos, Mestre Jesus, os ensinamentos das obras do Espiritismo, o esclarecimento para a cura de tantos e tantos males que trouxemos conosco para esta reencarnação. Que possamos, a partir de agora, deste esclarecimento, adotarmos, né? Ou pelo menos começarmos uma conduta diferente dos nossos passos, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, em toda a nossa caminhada. Pedimos Jesus, Maria, aos benfeitores espirituais, o amparo, o auxílio a todos os espíritos que sofrem, sejam encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí, graças a Deus. Muito obrigado, Renato, aí, pela palestra, pela solidariedade. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Tenham uma boa noite e um bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.